Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Estamos aqui para a realização da palestra das 20 horas de hoje, dia 27 de abril. Vamos então dar as boas-vindas ao nosso palestrante, Lúcio Soares. E antes, vamos dar uma introdução na nossa oração. Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, mais uma vez aqui em nossa casa, em Teu nome. Em nome de Maria, queremos pedir a proteção para essa reunião que aqui se faz com todos os espíritos desencarnados aqui presentes e nós que estamos aqui em Teu nome, Senhor. Queremos pedir a permissão para dar por iniciado a palestra das 20 horas, com paz nos nossos corações. Vamos então dar a palavra ao nosso companheiro Lúcio Soares. Obrigado. Uma boa noite a todos, amigos que nos assistem nos seus lares. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui na nossa casa e confesso que muito especialmente, nesse período em que nós estamos em isolamento social, em confinamento nos nossos lares, oportunidade muito importante para aqueles que saibam aproveitá-la, para todas as reflexões que ela pode ensejar, que esse momento de introjeção possa proporcionar para cada um de nós. Mas eu confesso que muito especialmente estar aqui, sentindo novamente a vibração da nossa casa, porque sabemos que a vibração dos encarnados que aqui sempre se encontram constrói essa atmosfera de sustentação, de aconchego. Vou só chegar um pouquinho para cá. De aconchego, mas é sobretudo da vibração lúcida, equilibrada, esclarecida daqueles que do plano espiritual aqui se encontram nos sustentando, que nós podemos efetivamente sentir a diferenciação do ar que nos rodeia. Então, contando com esse apoio, nós pedimos a inspiração aos amigos espirituais, mas sobretudo a Jesus, para que possamos fazer uma reflexão produtiva. E o tema que nos coube a analisar, tecer reflexões para dividir com todos, ele se encontra no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, que traz o título dos inconvenientes e perigos da mediunidade. E eu sempre gosto de falar para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com a doutrina dos espíritos, que o chamado Pentateuco, os 5 livros de base da doutrina dos espíritos, são, primeiramente foi lançado em 1857 o Livro dos Espíritos. O livro número 2, podemos dizer assim, é justamente o Livro dos Médiuns, que nós vamos utilizar de fundamento para as nossas reflexões. Depois tivemos o Evangelho, segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. E aqui, no capítulo 18, como eu já havia dito, nos interessa o tópico dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Mas é importante, antes da gente começar a falar dos inconvenientes e perigos da mediunidade, lembrar, porque sempre é importante, que a mediunidade ela não é uma novidade, não é uma criação da doutrina dos espíritos. A mediunidade é um fato que independe de religião, independe de tempo, independe de cultura. Ele existe. Os registros históricos nos demonstram que desde a época do Antigo Egito já havia essa comunicação com os chamados mortos, como se convencionou dizer, que nós na doutrina dizemos desencarnados, porque encarnados ou não estamos todos vivos. Sentimos a vida com as mesmas vontades, os mesmos valores que trazemos quando estamos encarnados e desencarnados. Não é a passagem de um plano para outro que abruptamente vai fazer transformar radicalmente qualquer dos valores que nós trazemos em nós.
Então estamos vivos em qualquer desses planos. Então, desde aquela época do Antigo Egito, nós sabemos que a lei mosaica proibia a comunicação entre vivos e mortos, portanto, não faria sentido proibir uma coisa que não fosse um fato praticado. Né? Sempre vemos nos livros, nos estudos, a referência às pitonisas, né? No Templo de Delfos. Pela primeira vez se viu gravada aquela frase atribuída a Sócrates, né? Do conhece-te a ti mesmo, está referida inclusive pela espiritualidade no Livro dos Espíritos, na questão 919. E lá naquele templo, o oráculo, né, que eram as pitonisas, aquelas sacerdotisas, que num mundo entre século VIII e século IV antes de Cristo, um mundo absolutamente dominado por homens, aquelas sacerdotisas desfrutavam de um prestígio muito grande nas suas orientações, nas profecias. Estadistas, de todos os tipos, as pessoas mais importantes recorriam àquelas mulheres para ajudar na decisão de atos importantes nos estados, enfim, em todas as coletividades. Isso está registrado há muito tempo. Portanto, essa comunicação é um fato. E é um fato que a doutrina espírita veio organizar, veio investigar, veio criar métodos para a sua prática. Vamos lembrar que o organizador Kardec era um cientista, membro da Academia Real de Ciências Naturais de França. Quem teve a oportunidade de ver o filme de Kardec, vê a sua atuação e o prestígio de que ele era detentor dentro da academia, enquanto professor Rivail, nome que ele abandona quando ele vai se dedicar como a obra principal da sua vida, a codificação espírita. Então isso é algo que existe, é fato. E um dos grandes questionamentos que foi colocado à doutrina espírita era em relação à existência, de certa forma recorrente, de pessoas que eram ligadas a práticas mediúnicas, mas que apresentavam desvios de comportamento, sobretudo questões de índole mental mesmo. Então nós encontramos na introdução do Livro dos Espíritos, no item 15, recomendo a leitura para quem se interessar por esse tema, porque lá Kardec vai aprofundar, acredito eu, de forma ainda mais incisiva, a refutação a esses argumentos equivocados de que o exercício da mediunidade geraria loucura, desequilíbrio mental. E o professor, já ia dizer professor Rivail, mas agora já Allan Kardec, vai trazer que qualquer excesso, e nós estudamos muito na doutrina espírita, a questão das paixões. Os espíritos disseram a Kardec, a paixão é o excesso que se acresce à vontade. Então, tudo que eu faço de forma excessiva ao que se deve fazer, pautado pelo prumo, pelo equilíbrio, tudo que é feito de forma apaixonada no sentido de excessiva, de desequilibrada, leva ao desequilíbrio, inclusive o mental. E aí, Kardec já começa, na introdução do Livro dos Espíritos, nesse item 15, a dizer quantos e quantos não foram os casos de desequilíbrio mental daqueles que se dedicaram de forma apaixonada a outros estudos, a outros campos da ciência, a própria matemática e tantos outros. Ele fala da medicina, ele fala de tantos campos. E vamos lembrar que o próprio Kardec, antes, chamado de professor Rivail, era um professor de inúmeras matérias das ciências naturais, matemática, álgebra, aritmética, professor de todas elas, formado, como nós sabemos, na escola de Pestalozzi, em Yverdun, na França. Então, era uma pessoa com esse pensamento investigativo sério. Tanto que nós sabemos que no primeiro contato que Kardec teve, ou melhor dizendo, a primeira vez que foi levado a seus ouvidos a existência do fenômeno que gerava uma inquietação, uma excitação na sociedade parisiense, das chamadas mesas girantes, Kardec inicialmente não se interessou por aquilo, porque ele havia estudado o magnetismo e sabia que o movimento de corpos inertes a partir da energia exalada da criatura humana é algo justificável pela própria ciência.
somente depois, quando lhe disseram que naqueles momentos, naquelas ocasiões festivas como eram entendidas, o movimento da mesa passava a responder perguntas, é que o cientista questionou se há respostas à manifestação inteligente. E uma mesa não tem inteligência para responder. Daí começou todo o seu mistério de buscar, investigar e organizar, sistematizar também o estudo, né, no campo da mediunidade. Foi isso que Kardec fez na promulgação desse segundo livro da codificação, que traz como subtítulo Manual ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, o que a doutrina espírita fez como novidade, diríamos assim, foi um estudo profundo, sistematizado, com o cunho, né, de investigação de um método objetivo, que Kardec conhecia profundamente por ser cientista. E isso é que nós temos aqui. Uma obra que vai trazer esse tipo de aprendizado, de conhecimento. E nessa época, meus amigos, além desse questionamento, dessa crítica, né, muito severa que os opositores da doutrina dos espíritos faziam, aqui a mediunidade supostamente traria loucura aos seus praticantes, além disso, havia alguns questionamentos, algumas ideias, de certa forma, que até hoje nós encontramos, principalmente no meio não espírita. Mas até mesmo dentro de alguns que se dizem espíritas, né, porque o espírita precisa estudar, né, a gente na nossa casa sempre lembra isso, convidamos, né, passado esse período aí de conturbação, a retomada de todos os estudos, dos cursos que a casa promove, porque o estudo é o que nos leva ao conhecimento. O conhecimento nos leva à verdade, e o mestre já disse que a verdade é o que nos libertaria. Então fica sempre o convite aqui para nós espíritas, mesmo aqueles que estamos chegando nessa filosofia, nessa religião, nós nunca esqueçamos, né, a importância do conhecimento. Vou fazer mais um pequeno parêntese aqui, só para colocar, registrar, o que aqui no livro dos Médiuns, só não vou me lembrar de cabeça exatamente a passagem, em que Kardec, lá no início da obra, diz que se a ciência demonstrasse que algum dos postulados que estava sendo estabelecido na codificação não correspondesse à realidade, Kardec nos exorta a abandonar a doutrina para seguir o que a ciência demonstrar sobre as realidades, a realidade dos fatos. Isso é compromisso com a verdade dessa individualidade, desse espírito a quem nós tanto devemos agradecimento. Muito bem, voltando então, aqui eu dizia que existia, como ainda existe, uma certa visão equivocada de que quando uma pessoa ela falece, né, ou seja, o seu corpo falece, ela desencarna, como nós falamos na doutrina espírita, que haveria essa transformação, que ela deixaria de ser uma pessoa cheia de vícios para ser, né, uma alma cheia de virtudes. E a própria demonstração pela investigação feita por Kardec e ao longo de todo o tempo em que os trabalhos mediúnicos vêm sendo realizados, nesses aí quase 2 séculos, nós percebemos que isso não é uma realidade. O livro Céu e Inferno da codificação deixa isso muito claro, e que, de acordo com como nós vivemos, com os valores que nós construímos, que nós imantamos no nosso ser, nós vamos desencarnar e vamos viver como desencarnados. Claro que a lei do progresso ela é fatal, ela sempre impera. Mas a transformação dos nossos valores, levando a uma modificação do nosso estado de equilíbrio e até mesmo de felicidade relativa, é algo paulatino. É um processo e lento. Em determinados momentos vamos encontrar alterações um pouco maiores, mas não tenhamos a convicção equivocada de que pelo fato de a criatura ter desencarnado, ela já vai estar livre das suas paixões, né, dos vícios, né, da sua personalidade. E aí, por que a gente fala isso? Porque basta percebermos o mundo onde nos encontramos.
Nós estamos no que a doutrina chama de um planeta de provas e expiações, já entrando na transição para mundos um pouco mais avançados do que o de provas e expiações. Mas isso também é um processo. E quando nós percebemos no nosso entorno, nós somos obrigados a chegar à realidade da constatação de que, majoritariamente, o bem ainda não impera no nosso mundo. Egoísmo, orgulho e os seus filhos, como dizem os espíritos, são ainda predominantes no nosso mundo. Também não vamos negar que o bem nos últimos séculos, nas últimas décadas, vem crescendo. Isso é algo que a gente precisa constatar. Mas ainda não vivemos num mundo onde a maior parte das pessoas pratique o bem. O bem ainda não impera no nosso planeta, como um dia o fará. E isso é importante a gente perceber por quê? Porque se a massa da humanidade encarnada, ligada à crosta do nosso planeta, ela como um todo ainda não é praticante do bem, o mesmo nós diremos em relação aos desencarnados. A população desencarnada de um planeta, ela reflete a condição moral que nós encontramos também nos encarnados, e vice-versa. Então, meus amigos, se nós temos no plano desencarnado uma série, poderíamos dizer que quantitativamente, ainda maior de espíritos ainda equivocados, não vou dizer necessariamente de espíritos maus que se comprazem na dor e no sofrimento, mas aqueles que ainda não praticam o bem. E aqui é importante, meus amigos, a gente, quando fala em bem e mal, não imaginar que o mal é simplesmente aquele que busca o sofrimento e a crueldade. O mal impera em todo aquele ambiente onde não se pratica o bem. Daí aquela história antiga, que muitos já devem ter ouvido, de uma criatura, um cidadão que estava em cima de um muro e de um lado os praticantes do bem gritando para ele: vem para cá, meu amigo, vem para cá, junte-se a nós, venha para o bem. E de outro lado, aqueles praticantes do mal, que curiosamente não o convidavam para pular para o lado deles, melhor dizendo. E isso levou a criatura que estava, como a gente diz, em cima do muro, a virar para ele e perguntar: companheiros, mas por que vocês aí do lado do mal não me convidam para eu me juntar a vocês? E aí lhe foi respondido: porque enquanto você estiver aí em cima, você está conosco. Então essa noção de mal a gente precisa ter como reflexão. Então, meus amigos, se essa comunicação entre os planos é um fato, é uma realidade, e se do lado desencarnado, da mesma forma que nós encontramos do lado encarnado, temos ainda uma maioria da população, dos desencarnados, que não aderiu às propostas do bem, da renovação evangélica cristã nos seus corações. E falamos aqui de renovação cristã porque o Cristo, que é o nosso modelo e guia, ele representa todas as virtudes que nós queremos desenvolver. Então, esses que não aderiram ainda a essa proposta, esses se comunicam com os encarnados da mesma forma que os espíritos superiores. Essa convicção equivocada, primeiro, os leigos fora do espiritismo têm muito isso. Se é médium ostensivo, se comunica com os desencarnados, é porque é um espírito evoluído. Não. A mediunidade, ela não demanda para que a criatura reencarne com aquela predisposição física, com essa possibilidade que é um instrumento de evolução pessoal da criatura e coletiva de toda a humanidade. Quando a criatura retorna com aquilo, isso não significa que ela tenha status moral elevado. Acredito eu que muito isso decorra do fato de, por exemplo, Chico Xavier ter levado ao conhecimento das massas o fenômeno mediúnico, e era um espírito missionário, de um patamar evolutivo, de moral muito distante, muito superior ao nosso. Mas isso não é uma condição, era o caso do Chico Xavier. Então, quando nós temos essa comunicação permanente, e, meus amigos, ela é tão permanente que no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se os espíritos interfeririam, influenciariam nos nossos atos. E os espíritos superiores responderam: muito mais do que supondes. E complementam:
De ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. E isso nos cala normalmente de uma forma muito desconfortável. Porque pensamos, e o nosso livre-arbítrio? A gente não tem a decisão? Como que eles nos dirigem? Sim, meus amigos, as duas coisas existem. Nós temos o livre-arbítrio de escolher com que tipo de individualidade espiritual desencarnada nós queremos fazer a junção dos nossos pensamentos. Porque o fenômeno mediúnico, ele não existe, como é tratado aqui no capítulo 18, apenas nas atividades organizadas de uma casa espírita, não. Nós somos médiuns 24 horas por dia. E Kardec deixa de forma muito clara o ensinamento dos espíritos quando nós falamos que todos somos médiuns, somos todos mesmo. Porque eles nos disseram, médium é todo aquele que em maior ou menor grau sofre a influenciação dos espíritos. E todos nós, mesmo aqueles que na gíria, falar eu sou pedrinha, eu não sinto nada, nós que pensamos de forma equivocada. Sentimos isso muito mais do que a gente imagina. Quem de nós, meus amigos, já não se deparou com a seguinte situação? E eu vou levar para o lado material, encarnado, para facilitar o nosso pensamento, que é muito mais ligado à matéria. Quem de nós já não se defrontou com alguma pessoa que nunca tínhamos visto antes, que se desdobra em esforços para nos agradar, que quer ser simpática o tempo todo, mas dentro de nós falamos, não bati. A gente joga a culpa pro santo. Na gíria a gente fala, o meu santo não bateu. Quanta ignorância nossa, O que santo tem a ver com isso? Na verdade, nós, enquanto espíritos, sentimos uma dissonância daquele espírito. Isso não deixa de ser mediunidade. Porque estamos nos relacionando com outro espírito, com a característica de que aquele espírito também está encarnado. Mas é uma relação entre almas, entre espíritos. Eu me aproximo de uma pessoa que nunca vi na minha vida e me sinto extremamente confortável. Me dá vontade de estar próximo àquela pessoa. E às vezes me aproximo de uma outra, junto à qual eu não me sinto confortável. A gente na gíria fala, não fui com a cara da pessoa. Isso é demonstração de que todos nós, os chamados médiuns ostensivos ou não, temos mediunidade. A grande questão é que, para fins didáticos, Kardec, depois de fazer esse conceito, ele vai dizer: ocorre que a partir de agora, quando falarmos em médium, nós vamos fazer referência apenas àqueles em que essa manifestação, essa faculdade, se demonstra de forma mais robusta, de forma mais ostensiva. Daí nós chamarmos de médiuns ostensivos. Mas todos nós, estejamos numa atividade mediúnica ou não, na nossa vida privada, no nosso trabalho profissional, na nossa família, na nossa casa, no âmbito social, em qualquer local, nós estamos em contato permanente com os espíritos e somos influenciados por ele. Então, onde estaria o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio está no fato de, pelos pensamentos e pelos sentimentos que nós alimentamos, nós decidimos com que patamar evolutivo de desencarnado nós queremos conviver. Porque os espíritos superiores nos disseram, os espíritos levianos inferiores, eles podem até se aproximar, mas eles não veem interesse nenhum naqueles que não cultivam os valores da leviandade, do sensualismo, todos aqueles ligados às nossas paixões mundanas. Aquele que não preserva, não se apega ao seu egoísmo, que é natural que ainda exista. Então, aquele que se esforça, não estou dizendo que nós que ainda somos imperfeitos, nós o tempo todo estaremos só cercados de espíritos imperfeitos, não. Nós ainda somos imperfeitos, mas aqueles que se esforçam por cultivar bons sentimentos e bons pensamentos, esses atraem a presença dos bons espíritos. E a própria presença dos bons espíritos já é suficiente para afastar a presença dos espíritos inferiores, se já não se sentissem desinteressados pela nossa companhia. Porque com algum tempo, pouco tempo, eles percebem que, pelo menos pelo nosso esforço, eles não vão encontrar guarida às suas sugestões inferiores. Então aí se encontra o nosso livre-arbítrio.
E aí a grande questão é, Kardec coloca, existem realmente situações que devem ser consideradas, ou seja, o que ele chamou de perigos da mediunidade? E Kardec, de forma muito clara, traz um raciocínio que se aplica a qualquer âmbito do nosso conhecimento. Antes de mais nada, ele leva em consideração, tratando de atividades mediúnicas de uma casa espírita, portanto, falando de médiuns ostensivos, cujo fenômeno mediúnico, né, se consubstancia no que nós estudamos chamado de transe. O transe é um fenômeno de hiperexcitação mental. Então, quando ocorre o estado de mediunidade em que o médium, buscando trabalhar, ou mesmo que não esteja ligado a essa atividade, no seu dia a dia, busque aspirações superiores, elevando o seu patamar vibratório, ao fazer isso e contando com a misericórdia dos bons espíritos, que sempre se esforçam para reduzir o patamar vibratório, para conseguir, num patamar mediano, fixar esse canal de comunicação. Quando isso acontece, a mente é excitada, ela entra em uma exaltação. E por isso aqueles que apresentem características propensas a qualquer tipo de desequilíbrio não devem ser convidados, mantidos em atividades mediúnicas que gerem esse tipo de transe. Então isso é uma cautela, da mesma forma que qualquer outra atividade. Se você coloca uma pessoa que já tem uma predisposição orgânica em uma atividade de extrema tensão, de estresse, a possibilidade dela desenvolver algum tipo de distúrbio mental é muito maior. Então essa é a ponderação que Kardec coloca. Não se deve admitir em atividades mediúnicas aqueles que tenham propensão a esse tipo de desajuste. Aqueles excessivamente sensíveis. Aqueles que se sensibilizam com qualquer situação. Aqueles excessivamente excêntricos que cultivem excentricidades na vida. Então todos esses devem ser vistos com muita cautela. E as casas espíritas têm um trabalho muito sério em relação a esse tipo de seleção. Casas espíritas sérias, como a nossa casa tem um trabalho que demanda anos de estudo daquele aspirante à atividade mediúnica. Muito estudo, muita preparação. E Kardec nos chama a atenção para o que nós, no nosso dia a dia, o que nós fazemos que não envolva, 1, preparação, 2, cautela. Nós não construímos uma casa se não tivermos preparação e se não fizermos com cautela. Nós não damos um mergulho no mar se nós não tivermos preparação, aprendermos a nadar, e cautela. Nós não ingressamos em uma vizinhança que não conhecemos sem a cautela devida. Existe uma frase que eu gosto muito, que certa vez eu tive a oportunidade de ler, e que é de autoria de um conhecido da nossa casa, o Mauro Perti, é um trabalhador das antigas, né, do Centro Espírita Leon Denis, a casa espírita, irmã da nossa, com a mesma direção espiritual, e que durante muito tempo, diríamos assim, conduziu estudos que eram realizados na nossa casa. Então, companheiros, né, mais antigos, eu não tive oportunidade, né, de ingressar essas turmas, mas muitos dos nossos companheiros aqui da casa tiveram oportunidade de ir até o Leon para estudar com Mário Operti, com Beth Operti, esposa dele. E uma frase que o Mário Operti tem em uma palestra sua que a gente pode encontrar tanto no espírito.org quanto no espiritismo, espírito.org.br e outra Portal do Espírito. Fala sobre a mediunidade e ele dizia o seguinte: na realidade, a mediunidade é tão perigosa quanto viver em sociedade. Ela é o ponto de contato entre duas sociedades que se interpenetram, a sociedade dos espíritos e a sociedade dos homens.
Assim como para a vida de relação temos que nos ater a certas regras e temos que tomar certos cuidados, também assim é no intercâmbio mediúnico. E nós sabemos disso no dia a dia da nossa vida, aqui no Rio de Janeiro. Eu não ando por toda a minha cidade sem tomar determinadas cautelas. Um tempo atrás, uns meses atrás, me lembro que chegou um turista na rua para mim e perguntou alguma coisa, uma informação. E aí eu disse para ele, não, você pode? Ele perguntou se era seguro andar por aqui. Eu falei, sim, é seguro. Agora, alguns cuidados a gente tem que ter. Primeiro, o senhor guarda essa máquina fotográfica imensa que ele trazia no peito? Por favor, o celular é um hábito que a gente não usa muito. Então, nós temos certas cautelas quando nós fazemos absolutamente tudo na nossa vida. E o intercâmbio com os desencarnados não é diferente. Da mesma forma que para lidar com certas pessoas, inclusive em certas situações profissionais, hoje em dia, né, nessa situação pandêmica que nós vivemos, todos que saímos da rua, saímos com máscara. É uma precaução. O profissional de saúde que está cuidando do paciente está com seu equipamento de proteção individual. Ou seja, conhecimento e precaução, ou cautela, é algo que nunca deve faltar em nada. E é isso que nós devemos nos pautar na atividade mediúnica. E na atividade mediúnica, preparação e cautela, preparação tem a ver com estudo, muito estudo, e experiência. Os espíritos superiores nos dizem que qualquer instauração de atividade mediúnica deve contar sempre com uma pessoa que tenha bastante experiência naquilo. Então essa é a preparação, que também aqui na nossa casa nós fazemos. Muito estudo e construção de experiência. E as cautelas são os cuidados normais, habituais. Uma outra questão ligada a isso, que Kardec aborda nesse capítulo 18 de O Livro dos Médiuns, é em relação à mediunidade nas crianças. E ele é muito incisivo no sentido de que a mediunidade nas crianças não deve ser estimulada. Por quê? Porque é um estado de hiperexcitação mental. E a criança não está formada totalmente, tanto na sua esfera biológica, orgânica, quanto mesmo nas suas emoções. Sabemos que aquela criança é um ser espiritual, muitas vezes mais antigo do que eu. Mas essa vivência está ainda embotada nessa criança, nesse momento. Principalmente até os 7, 8 anos, os espíritos nos dizem isso. E aí algumas questões que surgem disso, né? Sabemos que todas as crianças, até essa fase dos 7, 8 anos, enquanto a encarnação está terminando de se consolidar, ela vive como se fosse um médium ostensivo, tendo inclusive registros da realidade espiritual. Mas, como normalmente os adultos que a circundam interpretam isso como se fosse uma fantasia, quando ela tem um amiguinho aqui que está brincando comigo, todos, né, quem tem criança na família sabe disso. Volta e meia fala do amiguinho. E isso é uma realidade espiritual que ele está acompanhando. E sem perceber, os adultos acabam dando a melhor resposta, que é a absoluta naturalidade. Porque eles acreditam que aquilo seja fantasia. Então, o que se deve fazer é não estimular. Mas há casos em que, mesmo passada essa idade, a criança continua. Na verdade, aí o seu espírito, com toda a sua construção, com a sua bagagem, passa a vir com mais intensidade. E, nesse momento, se manifestam efetivamente fenômenos ostensivos da mediunidade daquela criatura. E aí Kardec diz, são casos em que demandam muito acompanhamento e muito cuidado. Se necessário, nos casos mais, diríamos assim, contundentes, com a procura a casas espíritas. Muitos companheiros, por exemplo, da nossa casa, tantos espíritas de outras casas, chegaram até o espiritismo vindo de outras religiões justamente por fenômenos mediúnicos na sua vida. E não só crianças, adultos mesmo, quantos a gente não conhece? Que a mediunidade vai deflagrando aquilo, se fora do contexto cultural, religioso daquela pessoa, vai gerando o quê? Desequilíbrios, vai gerando angústia, sensação de que ele pode estar mesmo enlouquecendo.
porque ele passa a registrar, fazer parte de sua vida, situações que os seus companheiros, amigos não passam, ou pelo menos não lhe relatam. Porque é interessante como na casa espírita, quando alguém que está chegando narra um certo desconforto, outro fala, mas eu também tinha assim, e eu também tinha assim. Muito mais casos do que nós imaginamos chegam à nossa casa por desconforto na mediunidade, que vamos lembrar, é um mecanismo abençoado de evolução individual daquela criatura e de evolução para a humanidade. Nós precisamos lembrar disso. Temos alguns inconvenientes? Existem médiuns que sentem algum desconforto físico, sentem às vezes dor de cabeça, próximo do momento, do horário, ou próximo do dia de realizar um trabalho mediúnico. Sim, existem essas coisas, mas que normalmente se regularizam com a disciplina do médium no trabalho. O importante é ele entender o que está acontecendo com ele. O importante é entender por que Kardec diz que determinadas situações deveriam ser evitadas, porque determinadas pessoas não deveriam ser encaminhadas a essas atividades mediúnicas. Existe uma razão de ser. Da mesma forma que a gente conhece tantas pessoas que passaram por um trauma social, uma questão de violência, presenciaram um assalto, ouviram um tiroteio e desenvolvem questões psiquiátricas. Por quê? Porque passaram por um momento de sobreexcitação mental. E é isso que Kardec está nos trazendo da forma didática, tão coerente, que ele sempre faz. E aqui, já nos aproximando do nosso encerramento, é importante a gente, mais uma vez, frisar isso. A mediunidade é algo absolutamente abençoado nas nossas vidas. Todos os trabalhadores que se dedicam à atividade mediúnica, ainda que, na sua grande minoria, verdade é essa, possam ter sido atraídos até a casa espírita, se interessado pelo espiritismo por um desconforto, quando isso se equilibra, quando essa energia diferenciada, às vezes a produção de um fluido maior do que a média das pessoas, se equilibra na sua vida, ele só recolhe bênçãos, porque é um instrumento muito importante dele poder praticar o bem. E na semana passada, na segunda-feira da semana passada, a nossa casa recebeu uma mensagem muito importante da nossa fundadora, que foi Tia Vera. E nessa mensagem ela traz palavras de muito ânimo, de muita esperança e palavras de alguém que, com o seu patamar, já percebe claramente e nos diz, começando da forma carinhosa que ela costuma fazer, filhinhos do meu coração. E ela nos lembra mais uma vez aquilo que nós espíritas estudamos e já sabemos, mas às vezes esquecemos. Que a misericórdia divina cuida de tudo, antes mesmo dos eventos acontecerem a nós. Então diz Tia Vera, para antes de mais nada, nós agradecermos a vida. Nesse momento em que as nossas rotinas estão diferenciadas, estamos longe dos nossos queridos, quando conseguimos ver por um motivo, como eu vejo a minha amiga querida aqui, me dá vontade, nós estamos aqui a uns 5 metros um do outro, de abraçá-la, de dar um beijo nela, e a gente se ressente de não poder fazer isso. Chegamos os dois aqui, aliás, os três, de máscara, mantendo o isolamento, a distância que as autoridades sanitárias estão pedindo para que sejam tomadas. Nós nos ressentimos disso, mas pela bênção da mediunidade nos vem a palavra lúcida e extremamente amorosa de Tia Vera, nos dizendo, filhinhos queridos do meu coração, agradeçam a vida. A misericórdia divina está tomando conta de tudo, muito antes disso ter acontecido. Só ouvir a mensagem toda é muito linda, mas só ouvir esse iniciozinho já nos fortalece. Eu pensei comigo, a gente agora tem gasolina, se fosse necessário, não haverá de ser para aguentar mais uns meses, se fosse necessário de isolamento. Não haverá de ser necessário, mas se for, nós temos combustível. E cada vez que precisarmos, não precisamos receber uma mensagem através de um médium ostensivo, mas basta nós nos recolhermos,
ao nosso coração, como dizia Jesus, entrar no seu quarto, recolhermos a um local onde possamos ter um contato com aquele que cuida de nós noite e dia, que não se afasta de nós, por um minuto que seja, que é o nosso anjo guardião. Antes de dormir, pedir a Ele que nos intua, nos esclareça, nos reconforte, para no dia seguinte acordarmos cheios de vontade e tendo a certeza de que, como dizia Chico, tudo passa e isso também vai passar. E em muito pouco tempo, se Deus quiser, esse salão vai estar abarrotado daqueles corações cheios de alegria que, quando termina uma reunião, a gente leva mais de 20 minutos para descer as escadas de tanto abraço e beijo que a gente quer dar. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Lúcio, pelos seus estudos, pela sua reflexão. E, amigos, é chegada a hora da nossa oração final. Deus nosso Pai, Jesus, nosso mestre querido, mais uma vez aqui em nossa casa, casa de Maria, casa de amor. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade dessa encarnação, pela doutrina espírita que tanto nos fortalece, nos mostra o caminho certo para chegar a Ti. Por todas as benesses que já recebemos, as bênçãos recebidas nessa encarnação, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor. Que possamos, com fé e esperança em nossos corações, mantermos-nos firmes, fortes, esperançosos de que tudo passa e tudo passará. E nossas vidas mantendo-nos equilibrados. Que possamos então, Senhor, aqui nos despedirmos, pedindo a permissão aos espíritos que organizam a atmosfera de paz e amor e bênçãos nessa casa, a Jesus, nosso Mestre, mas sobretudo a Deus, nosso Pai. Pedimos a permissão para encerrar essa reunião pública. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.